Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos falar sobre vetores. Vou colocar aqui na tela o que a gente vai ver hoje, hein? A explicação do que é um vetor. Primeiro eu vou explicar no quadro ali como é um vetor, para você entender mais ou menos como é o funcionamento dele. Depois eu vou pegar um exemplo prático e vou te mostrar. Vai com calma que até eu errei nessa parte do vídeo aí, mas eu corrijo durante o vídeo, tenha paciência. E eu vou passar um exercício para você estudar, porque a partir de agora é o seguinte: se você não fizer exercício, pessoal, olha, não vai aprender, tem que codar. Essas primeiras aulas introdutórias são um pouquinho meio chata para quem nunca viu ainda, às vezes tem dificuldade, mas eu não estou aqui sabendo as dificuldades que vocês estão enfrentando. Eu preciso que vocês deixem no comentário, que vocês mandem mensagem para eu poder ir ajudando vocês. E o exercício, ele é a prova de que você está aprendendo ou não. Então o exercício que eu vou passar, ele é guiado justamente, ele tem um objetivo para que eu saiba que você está aprendendo. Se você conseguir fazer ele, ótimo, você está aprendendo. Se você não conseguiu, você se esbarrou em alguma dificuldade. E pode ser que a dificuldade seja de outro conhecimento. E já tem vídeo aí para poder te passar. Então eu vou te guiar nas suas dúvidas. É só deixar nos comentários que eu vou te guiar, tá? E é importante você entender muito bem como funciona um vetor, porque na próxima aula nós vamos falar sobre matriz, que é muito mais complexo do que um vetor. E aí o desafio também vai ser um pouquinho mais complexo. Então preste atenção nessa explicação que eu vou passar aí, para que você não fique com dúvidas. E aguarde o final do vídeo para você pegar o exercício aqui e praticar. Vamos lá. Quando a gente quer criar lá uma variável para guardar o nome, por exemplo, então char nome, eu boto colchetes e coloco a quantidade de caractere que eu quero armazenar. Isso daí por si só já é um vetor. Eu consigo fazer um vetor de inteiro também, então posso fazer um int x e colocar quantas vezes eu quero uma variável do tipo inteira chamada x. Vai ser só uma variável lá na memória? Agora nós vamos fazer um exemplo prático e pegar um vetor de char e um vetor de inteiro, percorrer eles. E depois disso eu vou passar o desafio que é para você poder praticar e de fato estudar esse assunto. Vamos lá no Visual Studio Code para entender isso daí. Então aqui no Visual Studio Code a gente pode criar uma variável nome e ela é um array ou um vetor, tá? Pode ser chamado de array ou vetor. E ele tem ali 20 posições. A gente já fez diversas vezes esse exemplo. Então, vou pedir para dar um %s em nome. E vou escanear, né? Dar um scanf aqui no nome. Eu consigo fazer também, pessoal, uma outra coisa aqui, ó. Vou criar uma variável do tipo inteira, chamada tamanho. Vou inicializar ela com 0 e vou percorrer aqui um for de int igual a 0 até i ser menor do que tamanho e vou incrementar i. E vou imprimir aqui dentro um caractere. Qual o caractere que eu vou imprimir? Nome na posição i. Porque nome é um vetor. Se ele é um vetor, ele tem posições ali dentro. E essas posições que ele tem ali dentro, a gente consegue imprimir elas separadamente se a gente quiser. Só que nós precisamos saber ali o tamanho antes, né? Então, o tamanho vai receber strlen de nome. O que o strlen retorna para a gente? Ele retorna para a gente quantos dígitos estão lá dentro. Vamos compilar, rodar. Ó, tá pedindo meu nome, eu vou pausar aqui, ó. Vou digitar o meu nome. Cabem 20 caracteres lá dentro. Na verdade, cabem 19. E se você coloca o mouse em cima, você consegue, nesse momento, saber o que está lá dentro. O /0, ele vem para mostrar para a gente assim, ó, aqui é o fim. Aqui o camarada não digitou mais nada daqui para lá. Então, o tamanho aqui ficou o quê? 7. Então, se eu boto o mouse em cima aqui, eu vejo que eu tenho 7 posições preenchidas. Podemos declarar um inteiro x com 5 posições, por exemplo. Aí não tem esse tratamento do /0, não. Aí quem trata é você. E nós vamos ver isso. A gente chama isso aqui de array ou vetor. Então aqui eu posso fazer o seguinte. For int i igual a 0, i menor do que 5, i mais mais. E escanear aqui, ó. Vou copiar, fica mais rápido para a gente. Digite um número
e scanf%d. Aí eu não tenho que passar no endereço do número, né? No caso do x. Só que x agora é um vetor e ele tem 5 posições. Então eu vou colocar aqui no endereço de x, entre colchetes, i. Então, ou seja, na primeira passada, esse i vai estar 0. Então ele vai falar assim, no endereço de x na posição 0, você coloca o valor. Depois você faz isso de novo e vai estar pedindo o x na posição 1, até chegar no x na posição 4. Vamos ver aqui na memória, no chinesinho, que fica mais fácil para a gente entender. Então, vai não imprimir os caracteres, eu vou mudar. E para pegar o tamanho, eu vou fazer diferente. Tamanho vai receber size of x. Então, ele vai me retornar o tamanho do x, que é 5 posições. Lembrando que começa do 0 e vai terminar no 4 nessa situação. Então, eu vou fazer um for aqui, igualzinho. Vou imprimir aqui em cima. E aí, a gente imprime cada um deles aqui, ó. Vou imprimir x na posição de i. Então, no endereço de x na posição i, eu quero que você imprima um número aqui para mim. Vamos debugar. E agora, ele entrou aqui no nosso laço do for. Ó, ele vai entrar uma vez e vai pedir para digitar um número. E vai escanear esse número. Vamos lá digitar. Vou digitar o número 1. Vai fazer isso mais uma vez, ele vai fazer 5 vezes, então eu vou tirar aqui o breakpoint e vou apertar F5 para ele dar sequência. Então, pediu o próximo número, 2, depois 3, 4, 5. Saiu do laço for, já leu os 5 números que eu queria informar. Aqui ele está fazendo a impressão do meu nome novamente. Eu vou marcar aqui e deixar ele seguir, ó. Chegou aqui, ó, os números digitados foram. Agora ele vai fazer um loop e imprimir os 5 números que eu digitei. Olha como é que está X, ó. Se você botar o mouse em cima, você vai ver ali o chinesinho, ó. Na posição 0 está 1, na posição 1 está o número 2, na posição número 2 está o número 3, na posição 3 está o número 4, e na posição 4 está o número 5. Então, ele possui ali as 5 posições dele, começando em 0. Um vetor sempre vai começar em 0, então fica ligado nisso. E agora, se eu deixar seguir aqui, ó, qual o tamanho de x? X é 20. Opa, tamanho de x é 20. Por quê? Ele retornou o total de bytes aí, né? Não posso pegar dessa forma aí o total. Então tá errado, né? Eu estou pegando o total de bytes que tem x. Eu tenho que usar array-len, se eu não me engano. Deixa eu só seguir aqui, depois a gente corrige. Então aqui, ó, ele vai fazer errado. Ele vai tentar imprimir. Foi até bom ter dado ruim. Por quê? Eu vou imprimir na posição i. I tá valendo o que agora? 0. Então, x na posição 0, ó, tem quem lá dentro? Você bota o mouse aqui em x. X na posição 0 tem o número 1. Então, ele vai imprimir 1 aqui, ó. Vamos lá no terminal ver se ele realmente imprimiu isso. Imprimiu um caractere todo doido. Outro erro, porque eu pedi para imprimir o endereço de x na posição i. Eu não quero o endereço, eu quero x. Copiei, colei o scanf e dancei. Ctrl C, Ctrl V, que dá isso. Vou parar aqui. Vamos já corrigir aqui, ó, porque isso aqui não é size of não, tá? Size of tem a quantidade de bytes que tá lá. E deu 20, porque tem os 5 variáveis do tipo inteiro lá dentro. E aí o size of disso, size of de um valor inteiro é 4. 4 vezes 5 deu 20. Se eu dividir isso daqui por size of x na posição 0, o que eu estou fazendo? Ó? O tamanho total de x está dando 20. Mas size of x na posição 0, eu estou falando assim, me dá o tamanho de um único caractere desse daí. Então, estou dividindo o tamanho total pelo valor de cada um deles. E nesse caso aí, estaria certo. Vamos verificar. Vamos botar para correr aqui e verificar. Então, digitei meu nome. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, tamanho. Agora o tamanho deu 5. E aí eu vou percorrer as 5 posições, imprimindo os números. E aqui no terminal já está sendo impresso lá os nossos números, tá vendo? Vou imprimir o último aqui, saiu e imprimiu as 5 posições. E se eu tentar imprimir uma posição inválida? Tipo aqui, ó, chegar aqui eu quero imprimir a posição 6. Vai dar ruim? Com certeza, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer, hein? Chegou aqui, já imprimiu os 5 números. Eu vou tentar imprimir uma posição de x6, que não existe. Nem x na posição 5 existe, né? Porque começa de 0. Eu estou tentando imprimir uma posição que não existe. Vamos ver o que vai dar, ó. Ele vai imprimir? Cara, imprimiu. Porque nós estamos numa linguagem de médio nível e essas coisas acontecem. Ele imprimiu lixo de memória. Ele inventou uma coisa e imprimiu.
mas deveria ter dado erro. Deveria ter dado um erro muito comum na vida do programador, que é o famoso index was outside the bound of the array. Caraca, eu não sei falar isso não. Mas é o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, você tentou acessar uma posição fora do index. Então você tem posições, então você tem index. Se você tenta usar uma posição que não existe, ele vai te retornar esse erro aí, que vai ser alguma coisa do tipo index fora do array. Ele vai misturar a palavra index e array vão estar presentes na mensagem quando você vacilar. Index of bound, alguma coisa do tipo. Então, sempre que você vê essa mensagenzinha assim, você já fica atento porque você vacilou e acessou uma posição inválida dentro de um array. E esses arrays, eles vão estar representando bastante coisa para a gente. Então, fica ligado no array, porque um array é simples. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, já vou logo adiantando aqui, ó, que a gente tem matrizes. Então, eu posso ter uma matriz Y, que ela tem 5 posições. Legal, né? Aí é um vetor dentro de um vetor. E eu posso ter também um vetor dentro do vetor dentro do vetor. Não é tão difícil assim trabalhar com um vetor. Eu vou deixar esses exercícios aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês. Para que eu te guie no conhecimento de um vetor, eu preciso que você faça esse exercício. Você conseguindo fazer esse exercício, ótimo, você aprendeu o que é um vetor. O que eu estou pedindo aqui? Você vai fazer um vetor de 10 posições e você vai pedir o usuário para escrever. O usuário vai lá e vai digitar os 10 números. E para cada número digitado, você vai colocar dentro de uma posição do vetor. Isso aí já foi feito no vídeo. Você consegue fazer. E aí você vai fazer um método que vai ler esse vetor e vai descobrir qual é o maior e qual é o menor. E aí você vai imprimir. O maior é tal, o menor é tal, e está na posição tal. Vamos lá, muito tal e pouca explicação. Na posição aqui, ó, imagina que isso daqui é um vetor. Então na posição 0 está o número 40. Onde está o maior aqui? Ó? O maior está na posição 5. Então você vai imprimir lá. Na posição 5 está o maior, número 79. Na posição 3 está o menor, número 16. Então se você fizer, aqui eu botei um exemplo com 5 números, né? Um array de 6, na verdade, posições ali. Você faz um array com 10 posições e pratica esse exercício. E depois você vai fazer um método que imprime a média de todos os elementos do vetor. O que seria isso? Você somar todos os números e dividir pela quantidade de números que tem lá dentro. Simplesmente pegar a média. Então o desafio é esse, foi dado o desafio. Eu espero que você faça. Se você não conseguir fazer, eu preciso que você venha aqui e deixe nos comentários o motivo de você não estar conseguindo. Porque aí eu vou te guiar na solução do seu problema. Eu estou aqui para poder ajudar as pessoas a aprender a programar. Estou fazendo a minha parte, faça a sua. Nos vemos nos próximos vídeos. Programar é arte. Valeu!